Muito boa tarde, boa Muito tarde bem. a todos. Eu sou o Wendel Soares, também orientando, né, da professora Maria Alexandra Guedes Pinto, e estou aqui a desenvolver minha pesquisa com uma bolsa de doutoramento, de investigação de doutoramento, da FCT, no âmbito do clube. A apresentação que eu trago hoje não é uma apresentação de resumo da minha tese, né, em si, do meu projeto, mas sim algo que eu conversei com a professora e que nós achamos interessante trazer, que é uma parte mais específica desse todo que compõe a tese, que está relacionado aos contributos que a análise do discurso digital, né, com esse novo determinante aí para dizer que tipo de análise de discurso é essa que está sendo utilizada, e é algo que está em desenvolvimento, muito incipiente por hora, mas que nós achamos muito interessante e tem nos ajudado muito, tem contribuído muito para nossas questões relacionadas à recolha de dados, né, a tratamento de corpos e como olhar para esse corpus e apresentar o corpus da pesquisa, por tratar-se exatamente de uma investigação que é acerca de campanhas presidenciais, as brasileiras e portuguesas, depois vou especificar quais delas, no Twitter e no Facebook, né? Nesta apresentação, em específico, então, eu vou falar brevemente sobre qual é o tema da minha pesquisa, aí sim, a pesquisa como um todo, não é? As suas particularidades, os seus domínios científicos que estão envolvidos ali na pesquisa, os desafios sobre essa delimitação de corpos e recolha, né, das publicações, esses textos chamados aí dentro dessa perspectiva da análise de discurso digital como tecnodiscursos ou textos nativos digitais, né, nativos da web. E, então, por isso, tratar e focalizar um pouco mais nessa questão da análise do discurso digital de Marianne Pavot, do seu livro Análise do Discurso Digital, Dicionário de Formas e Práticas, isso na tradução para o português brasileiro, né, que foi traduzido para o Brasil no ano de 2021, mas o livro tem uma edição francesa, que é a primeira edição, de 2017, por isso tão recente assim, podemos dizer, e eu não vou arriscar em falar o nome em francês, pois eu não sou lá muito bom com a francofonia. E vamos a isso. Passou, né? Fácil, não é tanto. Então, o título da minha tese geral é Compartilha, né? Compartilha e Vota em Mim, campanhas presidenciais brasileiras e portuguesas no Twitter e Facebook. Sim, estamos aqui. Eu pensei que tinha ligado o meu cronômetro, mas não liguei, professor. Já tem uns 5 minutos, né? Ligo agora, porque eu sempre me perco nessas coisas. Há uma questão de delimitar as coisas, né? Então, discurso político seria esse tema mais geral, a primeira camada da minha cebola, e dentro do discurso político, então, eu olho para campanhas eleitorais. Em campanhas eleitorais, diante do vasto material que se tem, campanhas eleitorais em redes sociais, eu sou uma pessoa da moda, e está na moda pesquisar redes sociais. E mais especificamente, como já são tantas redes sociais e elas surgem e morrem a cada minuto, a cada segundo, nem tanto, mas é muito rápida a vida das redes sociais em geral, né? Quem se lembra aí do falecido Orkut, mas que ainda está lá. Existe, no Brasil foi muito famoso. Mas então foram eleitas aqui o Twitter e Facebook. Acho que aproveito o slide do diapositivo, aprendi esse nome aqui em Portugal, do Nildo, né, com aquele gráfico do crescimento do Facebook, etc. Esse é um fenômeno mundial. E cá em Portugal, algumas pesquisas da MarkTest também revelaram que é uma quase unanimidade e mais de 90% dos portugueses entrevistados naquela pesquisa, e já tem alguns anos, isso foi em 2019 que eu vi a pesquisa, tinham uma conta no Facebook. No Twitter, nem tanto, mas no caso brasileiro, o Twitter é muito forte, principalmente em questões relacionadas à política.
Por isso, elegemos essas duas redes sociais. E os objetivos estão relacionados, né, a grosso modo, aí, a identificar aspectos linguísticos, estratégias argumentativas, para tentar entender, perceber como que essas redes sociais foram utilizadas nesses pleitos eleitorais específicos, no caso, as presidenciais brasileiras de 2018 e as presidenciais portuguesas de 2021. E olhar para a construção, né, de uma oposição e de um enfrentamento entre candidatos, perfis de candidatos específicos, porque dentro dessa esfera, cá em Portugal não seria tão complicado olhar para todos os candidatos, talvez, mas no Brasil seria praticamente impossível, porque são muitos candidatos, mesmo a presidência da República, e que utilizam com grande volume as redes sociais. Então, nós optamos até para olhar essa construção, né, das oposições, do distanciamento entre eu e o outro, do ordem, etc., e olhar para Jair Bolsonaro versus Fernando Haddad, na segunda volta das eleições brasileiras, e André Ventura versus Ana Gomes na disputa pelo segundo lugar das presidenciais portuguesas, né? Nos domínios científicos, estamos, então, principalmente na área da linguística, né, para ver essa constituição linguística discursiva das publicações, para olhar para as regularidades linguísticas, lexicais, sintáticas, semânticas das construções, aquilo que se repete, das escolhas lexicais, das construções sintáticas, estruturas, etc., nas sequências textuais identificadas nas publicações, né? Ancoramos aí, então, em Jean-Michel Adam, Bronhardt e Plantin. Também, dentro de um domínio, vamos dizer, correlato, né, que está dentro desse maior guarda-chuva, a servir esse objetivo, nós temos também mobilizados muitos conceitos de retórica, discurso, mediatização e do othering, né? Então, olhar para essa mobilização de provas retóricas, né, como que os candidatos constroem um ethos discursivo, constroem a imagem de si dentro dessa arena mediatizada das redes sociais, como o Logos talvez seja o menos explorado, que até agora nós percebemos, né, e um que é muito explorado, que é o pathos, né? O patênico é muito presente, principalmente naquela questão de mobilizar medos, etc., as paixões dos eleitores. Então, dentro dessas áreas, temos como principais, vamos dizer assim, né, da retórica clássica Aristóteles, com relação a ethos discursivo, Menguenot, né, essa questão do pathos, a exploração do pathos do Charrodot. Dentro dessa questão de retórica mediatizada, que é olhar para a retórica não mais como aquele triângulo aristotélico, né, o clássico em que nós temos o enunciador no auditório, a mensagem no auditório, mas temos a figura aí, esse quarto elemento, esse quadrado retórico que o Matheus, professor em português, ele é professor, agora não me lembro, não é do continente, mas está sempre muito ligado ali à Universidade Nova de Lisboa, etc., e trabalha fortemente nessa área da retórica mediatizada, que é olhar para a influência dos média nessa circulação dos discursos, e não na circulação dos discursos, no caso dele, na retórica, com os média a fazer essa mediatização, né? Olhar essa gramática da identidade, né, essa construção de uma self positive presentation, other negative presentation, criando e construindo essa ferramenta, esse complexo do othering, né, que a professora trabalha em artigo, e Ruth Boda e Van Jay também tratam disso, dessa construção de um eu positivo e de um outro negativo. E aí entramos no domínio que mais nos interessa para essa apresentação, que é dessa análise do discurso digital, ancorados principalmente em Marianne Pavot, que vai falar sobre esse corpus nativo da web, que então desenvolve uma noção de tecnodiscurso, mas que não seja apenas uma questão de colocar um prefixo aí, né, tecno, e então agora está atualizado, né? A questão não é essa, a questão é entender que existe uma perspectiva ecológica, uma perspectiva sistêmica, em que o técnico
a ferramenta co-constrói a mensagem, porque influencia de maneira muito poderosa, influente, né, muito forte, né, na construção da mensagem. E não só na construção, mas principalmente na difusão dessas mensagens e como elas chegam até os leitores. Analisar o principal para nós dessa perspectiva da análise de discurso digital, talvez seja para analisar, seja um contributo para nós analisarmos como que é explorada a composição das publicações, como elas são compostas não só do texto verbal escrito, né, ou oral, texto verbal oral, mas também com uma riqueza imagética e de outros elementos muito forte. E também é uma contribuição que é anterior até essa análise de discurso digital, como eu coloquei aqui no slide, parece que faz parte da mesma teoria, mas não necessariamente. É que o Michael Bossetta, que é um investigador norte-americano, que olha para o uso das redes sociais e das plataformas digitais em campanhas eleitorais já há algum tempo, desde a primeira eleição do Barack Obama. Ele trata já antes disso dessa relação da arquitetura, desse conceito de arquitetura das redes sociais, como isso influencia na construção das mensagens e nas estratégias de persuasão dentro da arena, né, dos pleitos políticos. Então, desses contributos da análise de discurso digital, esse pesquisador, Michael Bossetta, ele mostra como que essa arquitetura ela muda de acordo com cada uma das redes sociais. Então, cada rede social ela tem uma forma de interagir. Tem havido uma maior uniformização disso, por exemplo, não é? Antigamente, eu sou já uma pessoa de mais de 40 anos, e quando no início do Facebook não era possível, quando se compartilhava algo, não era possível se comentar alguma coisa sobre aquilo, ou não lembro se era no Twitter, mas acho que era no Facebook mesmo, né? Só se podia partilhar mesmo aquilo como havia sido escrito anteriormente. Mas no Twitter, sim, poderia se compartilhar aquilo e fazer um comentário já na partilha, né, daquela publicação. Depois de um tempo, o Facebook foi e integrou essa funcionalidade à sua plataforma. Então, vai havendo uma universalização, mas há ainda diferenças que são grandes entre elas, e há 4 aspectos principais que o Michael Bossetta vai destacar, que são, na nossa tradução, né, a estrutura da rede, ou seja, como ela aparece, como ela se mostra para os usuários quando nós acedemos à plataforma, fazemos o login e entramos, olhamos para aquela timeline, né, tutorial e tal. A funcionalidade, ou seja, é isso, eu posso partilhar alguma coisa? Não posso. Eu posso partilhar com um vídeo, pode ser apenas um link, o vídeo ele já começa a ser reproduzido logo que eu olho para a publicação, ou não, eu preciso carregar naquilo, etc. Né? A filtragem algorítmica, que o que aparece para cada um, de acordo com a região, de acordo com os interesses da pessoa, e isso é o grande produto, né, do Facebook. Somos nós o grande produto do Facebook, né? E eles pegam nossos dados para fazer essa filtragem e influenciar cada vez mais. E a dataficação, que é a possibilidade de nós olharmos para os dados e vermos, né, e fazermos estudos sobre todas essas questões. Quantas pessoas visualizaram alguma publicação, quantas reações há, etc, etc. Para a Marianne Pavot, isso tudo ela vai chamar de um ecossistema, né? Então, ela vai colocar que essas determinações técnicas, elas co-constroem as formas tecnolinguísticas. Aí ela vai colocar esse técnico em tudo, né? Linguísticas, e ficou com um asa a mais ali no linguísticas. As perspectivas logo e antropocêntricas devem ser descartadas, segundo Marianne Pavot, eu acho muito forte até isso, né? Em prol de uma perspectiva ecológica e integrativa, que reconhece o papel dos agentes não humanos nas produções linguageiras. Então, reconhecer que o fato de haver uma filtragem algorítmica faz com que a produção daquela mensagem seja diferente do que seria se não houvesse aquela filtragem algorítmica. O fato de eu utilizar ou não uma imagem para reforçar algum sentido ali tem também relação com mais pessoas vão ver aquilo que tem uma imagem, porque tem um vídeo, aquele vídeo é muito polêmico, etc, etc.
isso tudo influencia, e não só isso, mas como a rede social vai mostrar, vai colocar para o leitor tudo aquilo, né? Esses discursos nativos da web, ou tecnodiscursos, conforme Pavot, ela vai atribuir 6 grandes características a esses discursos, né? São a composição, a deslinearização, a ampliação, relacionalidade, investigabilidade e imprevisibilidade. Eu não vou falar de cada um deles agora, porque daqui a pouco eu vou mostrar algumas publicações, e aí eu vou mostrar, passando, o que seria a ideia em geral de cada um deles, né? Entender, então, esse complexo funcionamento do digital sem prescindir da relação existente entre sujeito, linguagem, máquina e sociedade. Então, insere aí a máquina, e acho que agora que nós vemos essas questões com as inteligências artificiais, né, os chats GPTs da vida, etc., vemos que cada vez mais isso começa a tomar uma dimensão de menos controle do humano e de mais a máquina ganhar uma certa autonomia de processamentos e chegar a certas linhas de raciocínio para produzir textos e produzir certas... Claro, faz a partir de um arquivo, de um arcabouço que existe na internet. Mas ela aprende, né? Alguns exemplos meio assustadores que ficam para uma próxima apresentação, né? De como elas aprendem, essas ferramentas aprendem aprendem e podem ser ludibriadas também, né? Então, aqui, vou apresentar um exemplo de como que eu fazia minhas capturas de tela, né, de minha leitura de dados, antes de ler análise de discurso digital. Eu pensava, e aí por isso que eu acho muito forte quando o Pavot diz assim, né, que é preciso abandonar, de repente, uma certa perspectiva e ir para outra. Eu não acho que é necessariamente isso. Por exemplo, o trabalho do Nildo, que vai para uma perspectiva que é mais centrada, mais focada na construção do enunciado mesmo, não sei qual conceito, depois o Nildo vai mostrar para nós, mas vai para o enunciado, né? Tem todo o seu valor, e tem ainda muito valor e muito que ser explorado nisso. Acho que nunca vai terminar, né? Mas para outras perspectivas e outros tipos de olhares que queiramos lançar sobre esse tipo de trabalho, que acho que aqui entra um pouco da minha pesquisa, essa forma de apenas pegar só a publicação, fazer uma transcrição dela e olhar apenas para o verbal, em determinados momentos eu sentia que perdia um pouco de força, perdia um pouco de sentido, né? Estou caminhando já para o final. Então, era assim que eu fazia a minha coleta, né? Era apenas ali mesmo a própria publicação, essa publicação no Facebook, etc. Só tinha que o máximo que havia era os comentários, etc. Depois de ler, né, análise digital e olhar para o ecológico, para o ecossistema, isso vai variar de acordo com o dispositivo para dispositivo. E aqui, antes eu tinha a funcionalidade do PowerPoint, eu queria dar um zoom aqui para mostrar para vocês a publicação, né? Mas é a mesma publicação, é a primeira que estava na coisa anterior. Mas você vê que o usuário, o leitor, ele não tá com uma relação com essa mensagem que se finda e se fecha na mensagem. Há muitos outros elementos ali, nesse ecossistema, que podem estar a influenciar a leitura dos efeitos de sentido que surgem da leitura daquela publicação. Bem rapidamente, né, ele está a dizer aqui, né, se for vontade de Deus, amanhã será o dia de nossa nova independência, vamos derrotar o partido dos maiores escândalos de corrupção da história do Petrolão, o espelho negativo, né, do outro e tal. Foro de São Paulo, os inimigos da liberdade, da Constituição, vamos devolver o Brasil aos brasileiros de bem, né? Todo esse enunciado, né, tudo isso está por escrito aí, está num ambiente, está num ecossistema em que há imagens, né? Então ele fala em Deus, e se Deus quiser, ele está aqui, existe uma imagem dele com as mãos para o céu, né? Olhar para cima, a outra também com esse olhar que olha para o infinito, para o além, é uma bandeira dos brasileiros de bem, é uma bandeira do Brasil a compor a imagem. Tudo isso pode estar a reforçar certos sentidos que estão naquele verbal. Isso pode ser também analisado. Por isso, a análise de discurso digital tem dizer, não quer dizer que eu precise analisar tudo isso. Talvez não me interesse analisar tudo isso, mas pode ser que interesse. Então, é importante ou interessante preservar o ecossistema na captura
para manter essa relação. Estou falando, por exemplo, daquelas relações, né, daquelas características, com relação à composição. Nós temos aí, vamos ter até um exemplo melhor depois, em que na própria mensagem vai aparecer um vídeo ou um link, etc. Mas você tem deslinearização, que é principalmente a questão dos hiperlinks. A quantidade de hiperlinks que nós temos nesse ecossistema, que a pessoa pode carregar e ser enviado para um outro texto, para um outro canal, para um outro conteúdo, em meio à leitura daquela mensagem. E a ampliação. Essa ampliação, por exemplo, dentro da estrutura da rede social, da arquitetura, como dizia o Michael Voceta, no Facebook, existe um comentário que já é mostrado logo abaixo da primeira publicação e que amplia aquele enunciado de uma certa forma num dialogar que se estabelece, que está até aqui em inglês, etc., e tem associações e tudo mais. Né? Já no Twitter, não. É preciso carregar na aba dos comentários para poder ver isso. Né? Com relação, né, à imprevisibilidade, nós temos aqui uma publicação do Fernando Haddad, como posso dar um zoom aqui, em que ele fala sobre o diálogo, que é importante, etc., e foi lançada naquela época essa questão da hashtag do Brasil vira radar. Então, era aquela questão dos últimos momentos, vamos virar os votos aí para conseguir. Isso gerou uma mobilização nas ruas de artistas, etc., que fizeram, ou seja, algo que era da rede social, desse ambiente, foi para a rua em forma de manifestação mesmo. Um exemplo que é muito dado com relação a isso é, por exemplo, a Primavera Árabe, etc., como que aquilo começa na rede, vai e tem uma imprevisibilidade de o que pode gerar isso aí. Né? Com relação à composição aqui, né? Esse tweet do André Ventura, que ele está ali no Castelo de Guimarães, né? E ele diz, né, hoje tive o Castelo de Guimarães atrás de mim, senti imensa responsabilidade de reconquistar Portugal ao socialismo e à corrupção que está a matar a nossa nação. Essa imagem dele frente ao castelo, né, uma pose e tal. Minha esposa até olhou para isso e falou assim, parece até que uma torre é uma coroa, né, da coroar o rei ali e tal. Então, essa composição auxilia na construção desse ethos discursivo sobre quem é esse enunciador, quem é esse André Ventura que está falando, esse reconquistador de Portugal, esse herói que vai salvar a nação do socialismo e etc. Né? E, quase para terminar, dentro dessa composição, para não deixar a Ana Gomes de fora, né? Nós temos aqui está muito pequenininho ali, mas o texto esse, por acaso, eu havia transcrito, né? Que o texto que acompanha a publicação é apenas não voto, não. Exclamativa, né? Uma sequência textual aí intuitiva, de acordo com o Broncardt, com essas reticências que indicam um algo a mais que vem nesse vídeo. Né? Então, nós temos uma sequência textual principal, intuitiva, e teríamos aí uma sequência secundária argumentativa. Por que não votar? Em quem nós não vamos votar? Várias questões surgem. Né? Em Ana Gomes, para não votar na Ana Gomes, não votem, né? O próprio perfil da Ana Gomes a dizer isso. E aí eu havia separado aqui, que vocês digitaram mesmo? Então, é isso, né? Essa sequência textual secundária, argumentativa, que diz por que não votar, em quem não é para votar o André, no Ventura. Por que não votar nessa forma de canção, etc., com toda essa desqualificação do outro, né, dizer as suas características, etc., aparece no material audiovisual. Ou seja, a composição é muito importante e nós notamos já que isso é utilizado de forma muito, muito frequente, muitas vezes, a ocupar posições dentro da sequência textual argumentativa.
Existe a tese, a argumentação, o logos, vem no vídeo, ou no texto, ou naquilo que está no link, e depois a conclusão da tese e tal, daí volta ao texto verbal escrito. Então, as considerações que nós temos para fechar é que essa análise de discurso digital, ela, nessa perspectiva pavoniana, ela focaliza nessas características dos discursos nativos da web, que muitas vezes vinham sendo deixadas de lado nas análises dos campos da ciência da linguagem, em alguns, quando fosse pertinente, né, isso, não há uma obrigatoriedade de análise totalizante ou uma reinvenção taxonômica aí, mas apontamentos que nos parecem pertinentes quanto à influência do ecossistema na composição e efeitos de sentido das mensagens co-construídas nas plataformas digitais, e preservar esse ecossistema e considerar as especificidades contextuais, da arquitetura digital, etc., de controle dos dados, reforçam o cuidado do trabalho científico com esse tipo de corpos, né? Mostrar, olha, eu tirei daqui e tudo isso compunha o que estava a ser mostrado para mim. Aqui temos as nossas referências. Muito obrigado.